Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da palavra e que sejamos transformados através dela. Que bom que nós estamos aí, de novo, mais um dia de 233 para a nossa leitura da palavra. Esse final de semana que passou nós tivemos aí a presença do Ministério Maoz Israel, tem feito um trabalho fantástico ali em Israel, com assistência, com cuidado e também compartilhando da grandeza de Deus. E olha, se você quiser apoiar esse ministério, olha, eu incentivo muito. Quero ver se eu coloco aqui na descrição, né, o link deles. E será, assim, fantástico para vocês participarem. Essa é uma camiseta deles, eu tenho usado já faz um tempo. Você percebe nas leituras, tem essa camiseta e tem uma outra verde, né, que está escrito Amém. E é ótimo ouvirmos aquilo que Deus tem feito em Israel junto aos israelitas. E realmente vamos apoiar esse ministério de forma que eles possam ter todo o suporte nosso, principalmente de oração. Foi muito bom. Tivemos aí a presença do Kobe Ferguson, ele ministrou aqui na igreja. Foi assim, fantástico. E estamos esperando, né? Até onde eu sei, o Ari Socorram, que é o fundador desse ministério, já há 50 anos esse ministério está atuante. E ele estará aqui em Curitiba, pretende vir para Curitiba e vamos ver se a gente vai recebê-lo aqui na Igreja Família Cristã. E olha, aqueles que são da região daqui, eu incentivo, vamos lá, vai ser muito bom estarmos juntos nessa caminhada e sendo ministrados. Beleza? Ó, eu vou deixar um card aqui a respeito dessa tabela, vocês já conhecem, olha, mas eu não vou me cansar. Olha, tem o videozinho ali e ali tem o link disso aqui. Até onde eu sei ainda está funcionando. Essa tabela cronológica ajuda bastante a você se localizar no Antigo Testamento. Aquilo, todos os livros, né, do Antigo Testamento, eles não estão em ordem cronológica. Para você entender tudo o que está acontecendo ali, onde os sacerdotes, onde os profetas, onde os livros junto com os reis, aonde eles se encaixam e o que cada um está falando, em qual que é o período em que eles estão enfrentando. Beleza? Isso tem ajudado bastante na leitura, principalmente basicamente do Antigo Testamento, e assim você consegue se localizar dentro da cronologia da história. Beleza? Dito isso, pega o seu café, pega a sua água e venha junto para a nossa leitura de 233. É isso aí, vamos lá. Para a nossa leitura de 233, né? Vamos começar Jó. Se você for olhar naquela tabela do Antigo Testamento, você vai ver que Jó não aparece lá, pelo menos eu procurei e não está nessa tabela. Por quê? Porque existe alguns estudiosos acham que ele é do período do exílio pós, ali no babilônico, ali, por causa do tipo da linguagem que foi encontrada. Mas outros estudiosos dizem que ele é da época dos patriarcas devido à sua longevidade de vida. E então fica aquela, é ou não é? É por isso que ele não está naquela tabela. Então nós vamos ler lá. Então só para vocês entenderem, né, da onde que vem Jó. Jó ele pode ser lá 4.000 anos antes de Cristo. Então assim, faz muito tempo, ou ele ali é um período em que houve o exílio para a Babilônia. Alguns acham, daí já não é tão longe assim, mas ele foi passado basicamente oralmente muito tempo, muito tempo, até que fosse escrito. E existem menções, né, por isso que ele está no cânon, existem menções no Novo Testamento a respeito do livro de Jó. Então, vamos lá, pegue sua Bíblia, vamos fazer a nossa leitura de Jó,
Descrição aqui embaixo se você não tem essa Bíblia. Pega lá e bora para cima. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isto continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto e teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo pusestes uma cerca ao redor dele, da sua casa e tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens e se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa dos irmãos do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver que ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida.
Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para ele raspar as feridas. Então a mulher disse a ele: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe ele levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentavam-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apodere densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses, sem que seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aquele que sabe amaldiçoar o dia e sabe instigar o Leviatã. Escureça-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada. Pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu de meus olhos o sofrimento. Porque não morri ao nascer? Porque não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e não haveria para mim descanso, como os reis e conselheiros da terra, que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não existiria como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida ao de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo, exaltariam se achasse a sepultura? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez de meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Jó vai longe, quer ver? 200, nossa, tem um trecho longo aqui de Jó. Jó 23, daqui a
7 dias, 8 dias, Jó 27. Vamos ver onde que termina Jó. Uish. Ó, vai terminar em Eclesiastes, no dia 245. Então, nós temos aí bastante dia, muitos dias, para lermos Jó. Vai longe. Vamos lá, prepare o seu coração. Tem muita coisa ali acontecendo. Então, Jó, ele acaba se lamentando, né? O dia em que ele nasceu aqui. E ele está se lamentando. E ele acaba sendo escrito este momento. 1 Coríntios 14, 1, 19. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até ir falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação do conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as pessoas possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém? Depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Aqui é um ensinamento de Paulo a respeito de orar em línguas. Quando a gente ora em línguas, é exatamente isso. Quando eu oro em línguas, eu faço isso comigo mesmo, porque é uma edificação do meu espírito. Quando estou no momento de oração, já passei por todos os temas de oração e eu quero estar aí na presença de Deus, eu oro em línguas. Eu vou orando em línguas, para que meu espírito seja edificado no Senhor. Agora, quando nós fazemos isso num culto, quando nós fazemos isso em algum momento, temos que cuidar, pois os momentos em que você ora em línguas, se é algo para entregar para a igreja, precisa ter alguém que interprete. E Paulo diz assim, é melhor, é mais edificante eu falar 5 palavras, como diz aqui, no nosso entendimento, digamos no português, do que eu falar 1000 palavras em línguas para a igreja. Compreende? Então assim, não é errado, pois Paulo incentiva a oração em línguas. Se você tem esse dom, manda ver. Agora, se você faz isso no púlpito, assim, perante as pessoas, cuide,
porque orar em línguas não vai edificar como Paulo diz aqui. É para você, a não ser que alguém interprete. É melhor que você traga uma mensagem, profetize na vida das pessoas. Profetizar é proferir, não é falar do futuro, é proferir. Eu posso profetizar a palavra sobre a vida dos meus irmãos. E isso é muito mais edificante do que falar em línguas para as pessoas, se elas não conseguem interpretar. De que adianta? Do que isso vai edificar? Orar em línguas é para você. Beleza? Esse é o entendimento de Paulo e é isso que Paulo ensina para as igrejas. Ele estava falando aos coríntios isso. Beleza? Compreendido? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Salmo 37, 12, 26. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam um arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho, mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor reconhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparecem a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Provérbios 21, 25 e 26. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. E assim terminamos a nossa leitura de 233. Hoje eu já falei bastante, então fique com tudo isso que nós comentamos hoje, que isso possa edificar e inspirar o seu dia. Deus abençoe você. Eu sou o Pastor Cristo. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente, para que o YouTube entenda que ler a Bíblia é importante para as pessoas. E dito isso, Deus abençoe vocês e espero vocês no dia de amanhã.